Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno e hoje a gente vai gravar o segundo vídeo da série da enquete que a gente colocou no YouTube e que vocês participaram e fizeram um coro que a gente tratasse dos 3 temas elencados. Então a gente já falou sobre o Plano Real e o tripé macroeconômico, sugiro que vocês assistam, inclusive antes de assistir esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a crise de 2015 e 2016 e no próximo vídeo a gente fecha essa série com o teto de gastos, a sua concepção teórica e também a sua aplicação empírica. Quem ainda não se inscreveu, só lembrar de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, que isso ajuda a gente a chegar em mais gente. Então hoje a gente vai falar sobre a crise de 2015 e 2016. Como vocês já perceberam em outros vídeos, eu nunca consigo falar de alguma coisa partindo dela própria. Eu sempre recorro a esse uso, né, da história, faço essa digressão histórica anteriormente, porque eu acho que essa é a melhor forma de compreender os fenômenos na sua totalidade, né? Ainda que eu vá falar aqui muito rapidamente, mas acho importante identificar o período anterior que, de certa forma, dá ensejo à crise de 2015 e 2016. Bom, a partir de 2003, mas aí principalmente a partir do ano de 2006, ocorre uma inflexão na política econômica com a saída do Palocci do Ministério da Fazenda, que mantinha ali uma política fiscal e monetária bastante contracionista, e o Brasil então passa a experimentar um novo padrão de crescimento econômico. A economista Laura Carvalho, uma referência que a gente vai deixar linkada aqui, chama esse período de 2006 a 2010, inclusive de milagrinho, em alusão ao período ali do milagre econômico da década de 70, mas obviamente que com um padrão de crescimento muito mais baixo. Esse período, então de 2006 a 2010, ele foi marcado por variações maiores do crescimento econômico anualmente. O que puxou essas taxas mais elevadas de crescimento foram alguns elementos, né? O primeiro deles, dá para dizer que foi a política de valorização do salário mínimo e outras medidas vinculadas ao mercado de trabalho, como decorrência do próprio padrão de crescimento econômico. E a gente tem aí a redução forte do desemprego e o aumento da formalização do trabalho. Em segundo lugar, a gente também pode identificar as políticas que foram levadas adiante, cumpriram um papel de redução da desigualdade funcional da renda. Então, esse período, né, é marcado pela valorização do salário mínimo, que exerceu uma pressão para o aumento, inclusive, do salário médio. Então, o salário mínimo como uma referência fazia aumentar indiretamente o salário médio e isso ampliou a participação da renda do trabalho na renda nacional e ajudou a reduzir as desigualdades salariais, embora não tenha reduzido muito a desigualdade geral, porque ainda que tenha uma redução na desigualdade da renda do trabalho, a renda do capital seguiu crescendo nesse período. Além disso, também teve um outro elemento desse período que foi a maior facilitação no acesso ao crédito, principalmente com a criação de modalidades como crédito consignado, que também ajudaram nessa dinâmica do aumento do consumo interno. Em terceiro lugar, dá para dizer que também contribuiu com esse período o ciclo de valorização das commodities, também foi importante, mas em quarto lugar, né, em quarto lugar na nossa lista, mas em primeiro lugar do ponto de vista explicativo, o que explica essas taxas anuais de crescimento econômico maiores do que foi no período anterior, foi o aumento substancial do investimento, principalmente aqui o investimento público. Então, o investimento foi a variável que mais contribuiu para o crescimento do PIB nesse período de 2006 a 2010. Como as receitas também cresciam nesse período, em função do maior dinamismo do mercado interno, foi possível, então, a junção, né, de uma política fiscal expansionista, então, com um aumento expressivo dos gastos sociais do Estado e tudo isso concomitante com uma trajetória de redução do endividamento público. Ou seja, foi possível elevar o gasto social e mesmo assim
fazer superávit primário, ou seja, mesmo assim o conjunto das receitas anuais sempre foram superiores ao conjunto da despesa. Só que esse modelo de crescimento, ele foi apresentando alguns limites. Um deles estava vinculado à taxa de câmbio nesse período, que ficou extremamente apreciada, então o real ficou muito valorizado em relação ao dólar. E essa, então, valorização cambial que marca esse período, por um lado, ela foi muito importante para manter níveis baixos de inflação, porque com o dólar baixo, as mercadorias consumidas não aumentavam tanto de preço, pelo componente dos custos. Alguns economistas, como o Bresser Pereira, inclusive chamaram esse movimento de populismo cambial. Vocês vão ver essa expressão na literatura. Então, assim, os salários seguiam subindo, principalmente dos trabalhadores da base da pirâmide social. Então, havia ali uma inflação mais elevada nos serviços, mas que era compensada por uma menor inflação nos bens, em função da valorização cambial. Isso gerou, na verdade, dois problemas importantes. O primeiro deles é que com o aumento dos salários, as pessoas queriam consumir mais. Então, se elevou no mesmo período o montante de mercadorias importadas na economia brasileira. Não só pelo aumento dos salários, mas em função dos produtos estrangeiros estarem mais baratos em relação aos produtos domésticos pela valorização do real. Isso gerou desequilíbrios muito substantivos na balança comercial brasileira, mas dá para dizer que, principalmente pós-crise de 2008, isso gerou problemas para a estrutura produtiva brasileira, em especial para a indústria, que ia, com essa taxa de câmbio, perdendo competitividade de exportação e também perdendo o mercado interno em função do aumento na entrada de produtos importados. Isso quer dizer que parte importante da renda brasileira vazava para o exterior, porque a renda nacional, em grande medida, em função do aumento do salário dos trabalhadores, o aumento do mercado de consumo de massas, ia para a importação. Então, essa era, na verdade, uma contradição, porque ao mesmo tempo em que existia, do ponto de vista internacional, uma melhora nos termos de troca com a valorização das commodities, isso contribuía para o aumento do consumo de massas, então barateando os bens industriais e ampliando a sua importação, mas, por outro lado, essa mesma situação ia gerando incentivos a uma reprimarização da economia brasileira, porque a indústria ia perdendo força e ia reforçando a lógica da exportação dessas commodities para arrecadar divisas para seguir importando aí principalmente bens de consumo. Então, a partir de 2011, que coincide com o primeiro mandato da Dilma, já estava, de certa forma, claro que este modelo, que sustentou o crescimento econômico de 2016 a 2010, tinha chegado num limite, que era, por um lado, o fim cíclico do ciclo de consumo interno, que tinha jogado um papel importante nas maiores taxas de crescimento anual do produto, o impacto da crise internacional sobre o preço das commodities, mas principalmente dá para dizer que o limite desse modelo foi que nos governos Lula esses governos não foram capazes de modificar a estrutura produtiva brasileira, não só para fazer mudanças pelo lado da demanda, tipo maior acesso ao consumo, mas também tinha que ter mudanças do lado da oferta, principalmente vinculado à indústria e à inclusão de mão de obra em setores de maior produtividade. Então, dá para dizer que aqui existe um limite à continuidade desse padrão de crescimento que caracterizou o período passado. A Dilma, então, ela primeiro dá ali um cavalo de pau na política econômica em 2011, ela faz um amplo ajuste fiscal e leva adiante políticas que vocês vão ver na literatura como macroprudenciais em relação ao crédito, para depois começar a fazer uma série de políticas industrialistas, que contribuiriam para o desenvolvimento justamente pelo lado da oferta. Só que essa política deu errado. A Dilma, dá para dizer que operou uma mudança na política fiscal com redução daqueles gastos sociais, que são gastos que têm maior efeito multiplicador,
e a troca dele por políticas de desoneração e subvenção ao setor privado que tem efeitos menos expressivos do ponto de vista econômico, né? O maior problema aqui, eu diria, foi a redução expressiva do Estado nos investimentos públicos, né? Partindo da premissa de que agora seria a vez do setor privado liderar esse conjunto de investimentos. E aí a Dilma faz isso mantendo uma taxa de juros bem mais baixa do que o período anterior, fazendo algumas políticas industriais, desvalorizando o câmbio e desonerando fortemente o setor produtivo para que ele não só gerasse emprego, mas tomasse a iniciativa de garantir o investimento e assim ampliar e modernizar a estrutura produtiva brasileira. Só que isso não aconteceu. Até porque a lógica do investimento privado é ir, de certa forma, a reboque do investimento do Estado, não é exercer um papel de vanguarda, de liderança, né? Além disso, dá para dizer que as margens de lucro do setor privado, elas vinham caindo ao longo do tempo, justamente pela manutenção aí de anos de apreciação cambial, que tirou competitividade e margem de lucro dessas empresas, e pelo aumento do custo unitário do trabalho, que crescia, né? Os salários cresciam nesse período acima da produtividade. Então, parte dessas desonerações serviu para recompor margem de lucro desses capitalistas e não foram efetivamente para ampliação do investimento. Com essa política de desoneração, então as receitas do Estado começaram a cair. Para vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2014, o ritmo de crescimento das receitas foi numa média de 1,5%, enquanto lá nos governos Dilma, a média de crescimento anual das receitas tinha sido de 3,6%. E o que responde pela queda da receita é justamente a redução do crescimento econômico a partir de 2011 em relação ao período anterior e essa política de renúncia de receita, que aumentou muito nessa estratégia de mobilização do setor privado. Como caiu as receitas? Mas os gastos continuaram os mesmos, o Estado brasileiro passou a aumentar o déficit nominal do Estado, ou seja, a partir de 2014, as dívidas tanto bruta quanto líquida começaram a se elevar e no ano próprio de 2014 o Estado teve pela primeira vez nesse período déficit primário, ou seja, ele arrecadou menos do que ele gastou. Até aí, o que a gente tinha era uma economia em desaceleração e com, obviamente, uma questão fiscal importante. Mas o que vai determinar mesmo a situação de crise vai ser a resposta que o governo Dilma II deu a este cenário de deterioração, principalmente da questão fiscal brasileira. A opção pela austeridade como forma de dirimir a deterioração fiscal jogou a economia brasileira, que estava, como a gente viu, em desaceleração, em aí sim uma brutal recessão econômica. A liberalização abrupta do preço da gasolina e da energia elétrica foi também um elemento que concorre para explicar a aceleração dessa crise, porque isso foi um baque nas empresas, porque energia elétrica e gasolina é um custo para essas empresas, né? Além disso, o aumento da taxa de juros para lidar com o choque inflacionário que decorreu dessa liberalização de preços administrados encareceu ainda mais o crédito e forçou que as empresas que estavam muito alavancadas começassem a usar os seus recursos para pagar dívidas e não para seguir no ciclo de ampliação do investimento. Além disso, o aumento da taxa básica de juros também ajudou a inibir ainda mais o consumo, que já vinha desacelerando, e ainda fez com que a dívida pública subisse, né, se elevasse ainda mais, deteriorando ainda mais, então, as finanças públicas. O problema é que com a austeridade fiscal, com essas políticas de corte de gasto, quanto mais se cortava gastos, mais caía, numa velocidade ainda aumentada, a arrecadação. E quanto mais se cortava gastos, também mais as empresas tinham menos ganhos porque elas não conseguiam realizar a venda das suas mercadorias em função da elevação do desemprego e da contração da renda como uma decorrência dessa política de austeridade e forte gasto social do Estado. Esse gráfico que vocês estão vendo, ele mostra a redução substantiva do investimento público, aqui medido pela formação bruta de capital fixo,
que acompanha, né, com bastante correlação, o próprio movimento do PIB. Ou seja, o investimento na economia passa a desacelerar fortemente a partir de 2014 e, por consequência, a trajetória do PIB também é de desaceleração e depois de extrema contração no ano de 2015 e no ano de 2016. O ajuste fiscal ele fez o ritmo de crescimento dos gastos públicos sair de 12,8% em 2014 para 2,1% em 2015. E o investimento recuou 0,3% em relação a 2014, como a gente viu, já era bem mais baixo se a gente for levar em consideração o nível de investimento nos governos Lula. O desemprego, embora a economia brasileira já estando em desaceleração, ele só aumenta mesmo, né, e passa a representar 2 dígitos a partir dessa inflexão de 2015. Então, como vocês estão vendo aí no gráfico, é só a partir de 2015 que o desemprego chega aos 2 dígitos e passa a ser um problema estrutural da economia brasileira. Ou seja, o que responde à crise é em maior medida a austeridade fiscal e essa lógica de cortar gastos em uma economia em desaceleração, o que só contribui para a recessão, porque na medida em que o Estado corta gastos, corta subsídios e eleva juros, isso tem um efeito contracionista no resto da economia como um todo, o que, né, por sua vez, faz a receita cair ainda mais e enseja a necessidade de cortar mais gastos, ou seja, um ciclo em que o corte de gastos corta numa velocidade ainda maior o nível de receitas, que na lógica da austeridade leva a maior corte de gastos. Então é sob este cenário que os liberais vão argumentar, por exemplo, a importância de políticas como o teto de gastos, mas isso fica para o próximo vídeo, espero que esse tenha cumprido então a função de explicar um pouco os determinantes da crise de 2015 e 2016, que passam fundamentalmente pela resposta de ajuste fiscal do governo Dilma II àqueles problemas, principalmente do ponto de vista da estrutura produtiva, que ficaram de herança do primeiro e do segundo mandato do presidente Lula. É isso, tchau!